E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Gabriel Charru da Charru Cursos Maquetes Eletrônicas e esse aqui é o segundo mês do V-Ray. Se você está chegando agora, esse é um curso completamente gratuito, serão 30 aulas em sequência, ensinando desde o zero o V-Ray 3.6 para SketchUp, concluindo com a renderização completa de uma cena interna e a renderização completa de uma cena externa também. Ao fim desse curso, você poderá receber o certificado, basta assistir às aulas pela nossa plataforma online e o link vai estar na descrição do vídeo para vocês aí. Bora lá então, galera, que nessa aula aqui a gente vai ver tudo sobre o nosso Material Editor, o editor de materiais do V-Ray. Vou clicar aqui em cima então no nosso Asset Editor e aí, aqui nosso primeiro ícone da esquerda é a nossa aba de materiais. Vou clicar aqui em cima e ele vai abrir para a gente essa nova janela aí. A primeira coisa que a gente vai ver é sobre o nosso Preview, esse carinha aqui que simula para a gente como é que o nosso material vai ficar de acordo com as configurações que ele tem. A gente pode clicar aqui embaixo e arrastar para baixo para poder aumentar esse Preview ou para cima para poder diminuir. Aqui no canto superior direito, a gente vai ter esses três pontinhos. Clicando aqui em cima dele, a gente vai ter vários tipos de Preview para poder escolher. Cada um vai ser melhor para um tipo de material. Por exemplo, quando eu estou configurando algum material de tecido, eu escolho esse Fabric aqui, ó, que aí ele vai mostrar para a gente o elemento que parece de fato um tecido, então a gente vai poder ver melhor os comportamentos dele. Já quando eu estou configurando, por exemplo, um porcelanato, eu posso trocar para esse aqui, que é o Preview de chão mesmo, então ele vai mostrar para a gente como se fosse um chão da nossa cena aí. Vindo um pouco mais aqui para baixo, a gente vai encontrar duas opções. Primeiro a opção Material List, a nossa lista de materiais, e depois a opção Quick Settings. Vou clicar aqui em cima. A gente ainda vai ver como configurar os materiais no V-Ray, mas já posso adiantar para vocês que essa aba Quick Settings é um campo bem resumido de configurações para a gente poder setar rapidamente qualquer material do V-Ray. Voltando aqui para a nossa lista de materiais, aqui a gente vai ter todos os materiais da nossa cena. Então, todos os materiais que a gente criou, ou os materiais que já vieram, por exemplo, em objetos, em modelos que a gente importou para dentro da nossa cena aí. Esses materiais eles vão ficar dispostos em ordem alfabética. Aqui eu renomeei ele colocando os números na frente, que aí todos eles já ficam em ordem aí também. Uma outra dica é, na hora de criar os materiais, colocar uma nomenclatura padrão no início. Por exemplo, no caso aqui da Charru Cursos, colocaria as letras C e C, e aí sim depois o nome dos materiais, porque aí eles ficariam todos juntos aqui, beleza? Aqui em cima a gente vai ter um campo de busca dos materiais, então como a gente vai ter geralmente um montão de materiais na nossa cena, para a gente achar rapidamente basta a gente digitar aqui qual que a gente quer. Então, por exemplo, material 10, ó, ele já vai trazer aqui para mim, que é esse aqui, e eu consigo selecionar facilmente ele aí. E agora, quando a gente clicar com o botão direito do nosso mouse sobre qualquer um desses materiais, vai aparecer para a gente uma série de opções. Então vem aqui, botão direito do mouse, e aparece todas essas opções aqui. A primeira opção é para selecionar todos os objetos aqui na nossa cena do SketchUp que estejam contendo esse material aqui. A segunda é para a gente aplicar esse nosso material a tudo que tiver selecionado aqui na nossa cena. Então, por exemplo, seleciono aqui uma face da nossa cena, essa aqui, por exemplo, clico na opção de aplicar material à seleção e ele vai aplicar esse nosso material a esse objeto que está selecionado no SketchUp aqui. Às vezes ele leva alguns segundinhos para poder carregar e logo depois ele seleciona aí. Depois, a gente vai ter a opção de aplicar o material ao layer, ou seja, a gente vai ter aqui, ó, todos os layers que a nossa cena tem e a gente pode selecionar um deles e a gente vai aplicar esse material a todo mundo que estiver dentro desse layer aqui. Depois a gente tem algumas opções basiquinhas, como por exemplo, renomear o material, duplicar o material ou até mesmo salvar esse material. Clicando aqui em salvar, ó, ele vai salvar para a gente nesse formato aqui. A gente pode escolher uma pasta, dar um nome para ele aí, que ele vai salvar esse material todo configurado, já mantendo as configurações do V-Ray aqui, beleza? Depois, a gente vai ter a opção de deletar esse material, a gente pode excluir esse material se a gente quiser, e a gente vai ter essa última opção aqui, que é a opção Use as Replacement. O que ela vai fazer? Vou sair da edição desse pessoal, sair aqui da edição desse carinha, e aí vou fazer o seguinte, vou pegar esse material aqui, o Test Black, vou clicar com o botão direito do mouse sobre ele, e eu vou selecionar a opção Use as Replacement, substituto, digamos assim. Clico aqui em cima e ele vai estar como substituto. Mas substituto de quem?
eu clico no material, ó, por exemplo, esse aqui, que é o material que está aplicado nesse nosso elemento, clico com o botão direito no mouse sobre ele e clico aqui na opção Replace. Aqui ele carregou e o que ele fez então foi basicamente o seguinte, ele pegou esse material aqui e substituiu todo mundo que estava com esse material por esse material que a gente setou como replacement, como substituto aí. Vindo um pouco mais aqui para baixo, a gente vai encontrar uma outra sequência de opções. Essa primeira aqui é a nossa opção de criar um material do zero. A gente clica aqui em cima e ele vai pedir para a gente escolher o tipo de material. A maioria das vezes a gente vai utilizar esse aqui que é o genérico, mas tem outros materiais, como por exemplo, o two-sided que é para gerar translucência, o toon que é para dar um aspecto de desenho, vários outros que a gente vai ver ao longo do curso aí. Então a gente clica aqui em cima e ele vai criar esse material, permitindo que a gente configure ele do zero aí. A segunda opção que a gente vai ter é a opção de importar um material já configurado. Então a gente clica aqui em cima, ele vai abrir para a gente a janela, pedindo para a gente importar um material, utilizando um desses dois tipos de arquivos indicados aqui. Depois dessa opção, a gente tem a opção de salvar de fato um material que a gente já configurou. Então, por exemplo, quero esse material aqui, ó. Seleciono ele, clico aqui em cima e a gente vai poder salvar esse material já configurado no V-Ray, que aí justamente depois que a gente salvar, a gente pode vir aqui e reimportar esse material para qualquer cena na qual a gente estiver trabalhando aí. Depois a gente vai ter a opção de remover o material. Então, se eu quero deletar, por exemplo, esse aqui, clico em cima e clico na lixeirinha, que ele vai mandar aquele material para o espaço ali. E por último, é a opção de Purge Unused Materials. O que ele vai fazer? Ele vai deletar da nossa lista de materiais todos os materiais que não estiverem sendo utilizados na nossa cena aqui. Vindo agora aqui para o lado, eu vou clicar em cima dessa setinha aqui da direita, ó, e ele vai expandir para a gente, mostrando essa janela, que é a nossa janela de configuração dos materiais. A gente vai ter aqui no mês do V-Ray um tutorial especial completo sobre como configurar cada parâmetro dos materiais no V-Ray, mas eu já vou adiantar aqui para vocês sobre a interface desse nosso campo aqui. Aqui em cima vocês vão ver, ó, que a gente já tem de cara aí várias abas e basta a gente clicar em cima para ele expandir e mostrar as configurações que a gente tem dentro de cada uma dessas abas aí. Eu vou ocultar essas três aqui de cima e vamos ver aqui, ó, de cara a nossa janela, a nossa aba do V-Ray BRDF, que é um tipo de layer, um tipo de material do V-Ray. Clicando aqui em cima dele, vocês viram que expandiu e apareceu para a gente várias outras abas com vários outros comportamentos do nosso material. Aqui, por exemplo, a gente pode clicar aqui em cima, que ele vai expandir novamente, mostrando as configurações dessa subaba aqui. E aí, mesma coisa, reflexo, refração e vários outros comportamentos que a gente vai ter. Algumas subabas vão ter dentro delas também outras subabas, como no caso aqui do reflexo, a gente vai ter essas duas aqui de baixo, beleza? Vou ocultar aqui novamente, e aí vocês vão ver que aqui ao lado direito dessa nossa aba, a gente tem esses três pontinhos, que é o nosso Layer Options. Clicando aqui em cima, a gente vai ter três opções. A opção de renomear essa aba, a opção de duplicar e a opção de deletar essa nossa aba aí. Aqui em cima, a gente vai ter a opção Add Layer, para a gente adicionar um novo layer a esse nosso material. Clico aqui em cima e ele vai mostrar para a gente aí, ó, vários tipos de layer para a gente selecionar. Por exemplo, eu quero um layer Carpent. Clico aqui em cima e ele vai adicionar esse novo layer para a gente aí. Como eu falei, a gente vai ter uma aula sobre como configurar cada parâmetro dos materiais no V-Ray. Aqui eu estou mostrando mais para vocês conhecerem a interface do nosso Material Editor, beleza? E por último, a gente vai ver aqui sobre a nossa biblioteca de materiais do V-Ray. Lembrando, galera, esse arquivo que eu estou utilizando estará disponível para vocês na descrição do vídeo aí. Vou clicar aqui então nessa setinha da esquerda e ele vai expandir para a gente, mostrando aqui a nossa biblioteca de materiais do V-Ray. E aí como é que ela vai funcionar? A gente vai ter aqui diversas categorias, como por exemplo tijolinhos, carpente, porcelanato e concreto e várias outras aí. A gente seleciona a categoria que a gente quer e aqui embaixo ele vai mostrar para a gente o conteúdo, todos os materiais que ele tem disponíveis nessa categoria aí. Aqui a gente pode pesquisar diretamente pelo nome do material se a gente quiser também. E aqui no canto inferior esquerdo, a gente pode diminuir ou aumentar o zoom em cima desses materiais. E aqui no canto inferior direito, a gente pode modificar o estilo de visualização. Quem prefere em lista, pode deixar assim, ou quem prefere lado a lado, pode deixar ele assim. E aí como vai funcionar para a gente importar qualquer um desses materiais aqui?
a gente clica em cima e arrasta para dentro da nossa lista de materiais. E aí vocês vão ver, ó, que ele acabou de ser importado na minha lista aqui. E aí eu posso diretamente selecionar o objeto no qual eu quero aplicar. Então, por exemplo, quero aplicar nesse carinha aqui, caraca, quase falhou a palavra, né? E aí eu posso vir aqui nele, ó, botão direito do mouse, aplicar a seleção. E ele aplicou pra gente esse material aí. Posso pegar aqui um diferente, ó, esse verdinho, por exemplo, e aplicar naquela parte ali de baixo, ó, nessa partezinha aqui. Seleciono toda ela. Opa, seleciono ela toda aqui. E aí, mesma coisa, botão direito do mouse e opção aplicar material à seleção. Ele aplicou aqui pra gente, ó. E aí, para concluir, eu vou aplicar um metal dourado em cima desses dois carinhas aqui. Então, vem aqui na categoria de metal, essa aqui. Deixa eu ver, pode ser. Vamos ver, esse aqui, ó, vou pegar ele, arrastei. E aí a gente seleciona e faz o mesmo processo. E aí depois a gente pode fazer a mesma coisa. Por exemplo, peguei esse aqui, eu não curti. Eu quero trocar todo mundo desse aqui para esse preto, por exemplo. Pego esse preto e coloco. Aí é só fazer aquele esqueminha do Use as Replacement. Então, botão direito do mouse aqui sobre ele, Use as Replacement. Pego esse aqui, ó, botão direito do mouse, Replace, que ele vai substituir todo mundo que estava com esse material pelo novo material que a gente escolheu ali. E aí, ele substituiu pra gente aí. Então, essa aí é a nossa biblioteca de materiais do Vray. Na aula que eu falei para vocês, no tutorial completo sobre como configurar os materiais, eu vou ensinar também sobre como a gente criar uma biblioteca personalizada com os nossos próprios materiais. Essa aula, então, é isso aí, galera. Vimos hoje tudo sobre o nosso Material Editor, o nosso editor de materiais do Vray. Espero que vocês tenham curtido essa aula. E se vocês gostaram, pessoal, não se esqueçam de ir lá no post dessa aula na nossa fanpage, de curtir o post, comentar o que vocês acharam, marcar os colegas de vocês e também de compartilhar, que isso faz uma mega diferença pra gente, ajuda demais a gente a conseguir divulgar esses vídeos e também a produzir novos vídeos pra vocês aí, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço, valeu, falou, fui!